Salmo 84 diz assim, você ouviu cantando: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, aonde acolha os teus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Te louvamos, Pai, pela Tua palavra, cantada nesta noite como um salmo lindo e maravilhoso. Pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua Escritura. Ministre, meu Deus, em nossos corações, para que possamos, meu Deus, morar eternamente com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nessa passagem, ela fala de 3 pontos bem bonitos, e eu quero enfatizar especialmente o versículo 3, quando diz dos teus altares. É uma linguagem muito poética, não é? Dizendo o pardal encontrou casa. Aqui na igreja, há um tempo atrás, tínhamos outras caixas de som, nós tínhamos um ninho de pardal que morava na caixa de som. Ficavam aí, né, Júnior? Davam um trabalho, né, Alejandro? E ficavam ali de maneira bem quentinha. Depois tivemos que modificar a caixa, colocar uma tela para que não entrasse mais. Mas por muito tempo, esses pardais moraram aí nessa caixa de som. Assim também, o salmista aqui, ele vem trazer para nós uma mensagem falando sobre estes altares dos quais ele sentia uma saudade. Comentaristas a respeito dessa passagem, e o texto antes, o título, né, do salmo diz que é dos salmos dos filhos de Corá. Quando fala dos filhos, está falando de toda uma geração. Acredita-se que ele foi composto bem depois do reino de Davi. Ele teria sido escrito já no 2º templo, depois do templo de Salomão, quando o povo voltou do cativeiro, quando reconstruíram o templo, quando retomaram o sacrifício. E aí, o salmista, um dos filhos de Corá, uma geração de levitas, cantou ao Senhor, e era um cântico chamado Cântico de Entrada, dizendo da alegria que era estar ali na casa de Deus. Mas ele usa uma expressão curiosa, ele usa aqui a expressão teus altares, usando o plural. O significado disso pode ser variável, desde uma sinédoque, usando ali uma palavra no plural de uma coisa para simbolizar o todo, ou seja, para falar que é o tabernáculo como um todo, até mesmo sobre os altares que já existiram em Israel, os altares que existiram no templo, e os altares que ainda existiam nos dias do salmista. Quais eram esses altares que ele diz que queria morar neles? Nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Esses altares dos quais devemos ter a nossa morada. A palavra altar aqui no texto, ela vem do hebraico mitzvah e significa literalmente, nesse texto hebraico, ele significa imolar, matar. Era uma expressão usada para o sacrifício. Depois, essa palavra, ela passou a ser usada como, né, local onde sacrificava, onde se matava para oferecer. É mais ou menos o que significa a palavra no grego. Quando é usada no Novo Testamento e traduzido para nós como altar, ali a palavra, ela tem o significado de matar a vítima, está se referindo também à vítima, trazendo então uma alusão ao que era feito em cima daquele altar. A palavra altar em português, de origem latina, ela significa exatamente isso que parece, a expressão que é um pouco mais alto, o fato de estar mais alto, não é? De vir altere, altar. Então, era o local mais alto. Embora a gente observava, vamos ver um pouco sobre isso, que o altar nos tempos bíblicos não eram assim
tão mais alto, mas se convencionou a formar dessa forma, dessa denominação. Era um local mais alto, onde se oferecia ali um sacrifício. Daí vem essa expressão que nós usamos hoje, altar. Mas era basicamente o significado, o sacrifício, local onde se oferecia, se matava para oferecer um sacrifício. Sacrifício, outro dia nós vamos falar sobre isso, sobre sacrifícios, agradável a Deus, o que é sacrifício, a diferença entre o sacrifício e o sacrilégio, o que são sacrifícios e holocaustos, isso nós vamos falar em uma outra oportunidade. Mas hoje é sobre esse altar e esses altares que a Bíblia está nos referindo, que nós vamos falar. Esse altar que servia para fazer morada, um altar que se tratava no templo. Nessa nossa denominação em português, e o que nós usamos hoje, chamamos esse local alto de altar. Usamos para dizer aonde se canta e aonde se prega. Na maioria das igrejas evangélicas, especialmente um pouco mais modernas, usamos essa palavra altar, não porque aqui é oferecido um sacrifício, mas tomamos emprestado do sentido até católico da palavra altar. A igreja católica sempre usou dessa forma, pelo menos para desenvolver a doutrina católica do que é o altar. E ele tem toda uma doutrina, uma teologia a respeito de que é necessário ficar no altar e que no altar o sacerdote, que é o padre, ao oferecer a hóstia é uma palavra que significa vítima, ao partir a hóstia e consagrar a hóstia, é como se ele estivesse no altar oferecendo um sacrifício que é o corpo de Jesus, e é como se Jesus estivesse sendo sacrificado novamente, e isso então tem poder agora para trazer a salvação daqueles que participam. Isso é teologia católica. Por isso dizem que é necessário comungar, participar do corpo, porque ele é feito no altar e é o sacerdote que faz, e o altar é todo sagrado. Não é isso que a Bíblia ensina, não entendemos dessa forma. Entendemos que o sacrifício de Jesus, como diz no livro de Hebreus, foi feito de uma vez só e de uma vez por todas. Entendemos que a ceia é feita com 2 elementos, e é tanto para nós um memorial, como também uma proclamação daquilo que Jesus fez, e um meio de graça que Deus ministra em cima daqueles que participam, conforme está em 1 Coríntios capítulo 11. Mas não é de forma nenhuma um outro sacrifício de Jesus. Mas usamos essa palavra também da mesma forma, um pouco como esta alma católica do qual a maioria de nós aqui derivou, e a igreja então é colocada dessa forma, né? Sempre se referindo a isso. Certo ou não, você vai julgar depois, mas é uma maneira que se convencionou dizer. Mas preciso então fazer essa distinção meramente linguística aqui para todos nós. Não oferecemos no altar aqui, pelo fato de estar mais alto, nenhuma espécie de sacrifício, embora de alguma forma nós vamos falar sobre isso, e deveríamos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, que é diferente dessa teologia da Igreja Católica. Mas ainda assim, usamos e designamos como altar. Um pouco derivado disso, e um pouco também da inferência que damos para 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 13, quando Paulo disse que aqueles que servem no altar devem comer do altar tirar o sustento, e assim ordenou que aos que pregam o evangelho vivam do evangelho. Essa referência, não é então, ao dizer que aquele que trabalha na obra de Deus é semelhante àquele que serve no altar, então aonde ele prega, fazemos essa analogia e colocamos que, portanto, aqueles que pregam, que servem, eles estão, de certa forma, servindo no altar. Há uma justificativa também evangélica, digamos, para chamar aqui onde estamos de altar. Alguns chamam simplesmente de púlpito, outros chamam de local, de bancada, e cada um vai dando assim a sua denominação.
O fato é que a Bíblia Sagrada, ela tem diferentes nomes e referências para o que nós temos entendido como altar nos dias de hoje. Voltando ao altar do tempo bíblico, a primeira referência que temos é no livro de Gênesis, capítulo 9, quando Noé, ao sair da arca, diz a Bíblia que ele então edificou um altar ao Senhor. Era um altar de pedra, de pedras que não eram trabalhadas, eram pedras brutas. E ali ele levantou um altar e em cima do altar ofereceu a sua oferta, o seu sacrifício, o seu holocausto. Isso subiu como um aroma suave ao Senhor e Deus disse: olha, nunca mais destruirei a humanidade. A primeira referência que temos a respeito de um altar, um local onde se era feito um sacrifício. No Antigo Testamento temos esse levantar de altar por todos os patriarcas. Logo depois de Noé, nós temos Abraão, talvez um dos mais famosos, levantou um altar e ofereceu o seu próprio filho Isaque, e na última hora Deus disse: não faça mal ao menino, e ele então chamou aquele lugar de Jeová Jireh, Deus proverá. Os outros patriarcas também todos levantaram um altar. Isaque, levantou um altar em Reobote, quando fez uma aliança com Abimeleque, furando um poço, e disse: aqui Deus me deu descanso. Fez uma aliança com Abimeleque, então ali ele levantou um altar ao Senhor. Jacó é bem famoso também, lembramos que ele edificou vários altares, um deles no local que se tornou depois bem conhecido, Betel. Curiosamente, depois, no tempo dos reis, Betel levantou um outro altar, e um altar profano e apóstata. Moisés também, antes de fazer o tabernáculo, edificou um altar e pôs o nome dele: o Senhor é a minha bandeira, quando teve então a sua primeira vitória. Nós temos ainda Davi, grande rei Davi, que levantou um altar na eira de Araúna, quando o povo estava passando por uma grande praga. Era um altar de pedra. Embora já naquele tempo existisse o altar do tabernáculo, eu vou falar sobre ele agora, ele ainda edificou um altar de pedra. Elias também edificou um altar de pedra. Você lembra desse texto que ele restaura um altar com 12 pedras, mostrando ali que só o Senhor é Deus, as 12 tribos de Israel, que no tempo de Elias estavam divididas entre o reino do norte e o reino do sul. Mas Deus demonstra o seu poder quando ele está no Monte Carmelo, e então morre é o desafio contra os profetas de Baal, e Deus ali manda fogo do céu, e você lembra bem dessa passagem. Elias edificando também um altar, e em todos esses locais oferecendo um sacrifício. Temos outros altares, e aí você pode ver, cada um com um propósito, sempre oferecendo a Deus para buscar um livramento, sempre fazendo uma memória, sempre um altar sendo edificado para o crescimento. No livro de Êxodo, capítulo 20, sobre esses altares de pedras, havia até uma determinação muito clara, que o altar ele deveria ser feito de pedra, não poderia usar nenhum tipo de ferro sobre ele. Os comentaristas rabínicos dizem que o ferro mata, e o próprio livro de Êxodo, capítulo 20, verso 25, que o uso do ferro profana o altar. E eles dizem que o ferro, os comentaristas dizem que o ferro se faz espada, então a espada pune, o ferro pune, mas o altar ele perdoa. São os comentaristas judaicos que falam sobre isso. E também a informação de que não deveria ser lavrada e que também não deveria ter degraus. A expressão do texto bíblico diz por que não deveria ter nenhum tipo de degrau, para que não visse a nudez do sacerdote, daquele que estava oferecendo, não é? É muito curioso isso, não é? Um altar de pedra, aonde era se oferecido um sacrifício, não era feito por mãos humanas, não deveria ter escada, e ali se oferecia uma vítima. E você tem toda uma história muito curiosa sobre isso, porque no fim nós descobrimos que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi morto também num altar de pedra na cruz, ali no Monte Calvário. Não foi no templo, foi no monte, como um cordeiro que morreu fora da congregação, como se mostrava na lei,
para que se cumprisse as Escrituras. Foi em cima daquele alto e daquele monte. Não tenho dúvida de que esses altares, de alguma forma, tipificam aquilo que o Senhor fez por nós. Altares de pedras, feitos por mãos humanas e usadas para o sacrifício. Será que era desses altares que o salmista diz que serviria de morada? Talvez não, talvez sim. Talvez ele estivesse se referindo também aos altares que existiam no tabernáculo. Nos dias de Moisés, em Êxodo capítulo 24, Deus leva Moisés até o céu e diz para ele: olha, agora você vai voltar para a terra, você vai fazer tudo conforme eu te mostrei aqui. Leva ele no monte, ele tem as suas visões, e a visão que ele tem é da presença de Deus, e ele diz: você construa agora um tabernáculo na medida que eu coloquei aqui, da forma que eu te ordenei aqui. A ideia era representar um acesso para Deus na terra, era a presença de Deus se manifestando na terra. E ali havia um altar, nas medidas colocadas no livro de Êxodo, no capítulo 27, esse altar, ele era pequeno, 2,5 metros de lado, ele era quadrado, aproximadamente 2,5, era 5 côvados, então dá mais ou menos isso. Então, 2,5 por 2,5 dá mais ou menos esse tamanho. 46 a 50 centímetros um côvado. Também ele tinha 3 côvados de altura, então era mais ou menos 1,5 metros, um pouco maior do que isso, talvez, esse local. Tinha 4 pontas, e essas pontas serviam para amarrar os sacrifícios que eram colocados. A instrução de Deus é que esse altar deveria ser feito de madeira, coberto de bronze e ter uma espécie de grelha, como se fosse então uma grande churrasqueira. Moisés faz, logo que eles saem, logo que eles estão no Monte Sinai, então se levantam ofertas, se constrói o tabernáculo, antes de tentarem entrar pela primeira vez na terra prometida. Constrói todos os outros objetos, constrói inclusive a arca e todo o tabernáculo. Quando você for a Israel, lá na região de Tímina, tem uma réplica do tabernáculo em tamanho real. É réplica, não é porque era muito ouro, muita prata, é apenas uma réplica, mas a experiência ela é muito interessante. O altar era agora de bronze, de madeira revestido de bronze. E nesse altar, quando ficou pronto, consagrado a Deus, o próprio Deus acendeu o altar, mandou fogo do céu e deu uma instrução no livro de Levítico e disse que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deveria mantê-lo aceso, mantê-lo queimando. Era, mais uma vez, um símbolo, uma tipologia do que deveria acontecer. Esse tabernáculo, ele acompanhou o povo de Israel, depois durante os 40 anos no deserto, depois quando entraram na terra prometida, ficou ali na região de Siló, era ali que se ofereciam sacrifícios, permaneceu durante todo o tempo dos juízes, foi no tempo de Saul, no tempo de, antes, nos dias de Samuel, em que levaram a arca da aliança. Acredita-se, a Bíblia não fala com clareza, mas esse tabernáculo, ele já continuava ali nessa região de Siló, e os altares, os sacrifícios eram feitos ali com o sentido, com o objetivo de oferecer a Deus e ter esse relacionamento com Deus. Isso continuou até nos dias de Davi. Até nos dias de Davi. O texto bíblico nos deixa entender que nos dias de Davi, ele trouxe para Jerusalém a arca da aliança. Mas parece que os sacrifícios continuavam sendo feitos em Siló. Não se tem muito essa certeza, mas é o que se acredita. A Bíblia não fala isso muito com clareza, porque dá uma ênfase ali em Jerusalém. Acredita-se que no tabernáculo de Davi, onde ele fez e preparou para que a arca estivesse, não se oferecia sacrifícios. Os sacrifícios eram feitos em Siló. Em Jerusalém era apenas incenso sendo queimado. Particularmente eu acredito que o tabernáculo todo foi transferido para Jerusalém, com todos os seus itens, inclusive com o altar de madeira, revestido de bronze, 2,5 metros por 2,5 metros. Esse tabernáculo, ele tem esse simbolismo muito forte.
é uma nova dispensação, porque ele tem uma representatividade no céu e tem uma tipologia para nós em cada um desses pontos. Porque existe, em primeiro lugar, eu preguei sobre isso aqui uma vez, o átrio era um local onde todos podiam entrar, e o primeiro objeto que tinha era o altar do sacrifício, tipificando claramente o sacrifício de Jesus que deveria ser feito. Depois havia uma pia com água, tipificando ali o batismo. E depois existia o lugar santo com a mesa dos pães, o candelabro e também o altar de incenso, que eu vou falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. E por fim, no Santo dos Santos, havia a Arca da Aliança, representando a presença e o acesso de Deus aqui na terra. Essa era uma visão que Moisés teve lá do céu, de como entrar na presença de Deus. Esse tabernáculo serviu por muito tempo para representar isso, e ainda é usado em muitos casos. Logo que Davi morreu, lembra-se bem que ele tinha dito para Deus que queria agora, e a palavra tabernáculo significa tenda, era um local feito de maneira, digamos assim, para o povo sair, era realmente uma tenda. As paredes, se pode dizer assim, as divisões eram feitas de tecido, a base era de prata, havia umas tábuas, mas no tabernáculo mesmo era feita de tecido. Davi, olhando aquilo, ele diz: eu estou morando numa casa boa e a arca de Deus está morando numa tenda, vou fazer um templo para Deus. E então, seria interessante, mas Deus fala para Davi: nunca pedi isso, que casa vocês me edificariam, você não vai fazer nada disso. Então ele faz todos os preparativos para que após a sua morte, ele pudesse então, o santuário de Deus pudesse ser construído. Salomão constrói esse santuário, e aí ele constrói de maneira suntuosa, tudo muito maior, mas ainda assim seguia, digamos, a planta que era do tabernáculo. O altar, que é a parte que nos interessa aqui nesse momento, que era feito de 2,5 metros por 2,5 metros, agora ele dobrou praticamente de tamanho. A Bíblia Sagrada, no livro de Crônicas, no capítulo 4, diz que ele teria 20 côvados, então ele quadruplicou de tamanho. O que era 2,5 metros, agora tinha 10 metros de lado. Entendeu? 10 metros por 10 metros. O que tinha 1,5 metro de altura, agora tinha 2,5 metros. Não tinha degrau, tinha uma rampa, na qual os sacerdotes então poderiam ter acesso. Tudo foi grandioso. Ele construiu tudo de pedra, tudo de bronze. O altar agora, ele não era mais de madeira revestido de bronze, ele era totalmente de bronze para aguentar o calor. Os sacrifícios ali na inauguração foram feitos de modo que nem cabiam de tanto que as pessoas se alegravam. E nesse mesmo altar, conforme a gente lê o texto sagrado, Davi consagra, e no dia que ele ora consagrando, mais uma vez, Deus manda fogo do céu e acende o altar, novamente com fogo do próprio Deus. Será que seria esse o altar que o salmista estava querendo, dos altares do Senhor? Porque existia ainda um outro altar, também chamado de altar, que era o altar de incenso, também chamado de altar de ouro. Ele ficava no lugar santo, era como uma pequena churrasqueira, ele era bem menor, e ele então havia ali as brasas, mas sobre ele não oferecia sacrifícios, oferecia um perfume, um incenso. Está no livro de Êxodo, no capítulo 30. 4 itens era colocado, não é? Dá para você falar muito sobre esses itens, não era? 3 essências e o sal, eles eram misturados, bem misturados, e colocavam naquela pequena churrasqueira, e aquilo subia uma fumaça. Ele era pequeno, era para ser transportado. Nos dias de Salomão, ele construiu um altar maior, também com o mesmo propósito, de queimar aquele incenso, tipificando ali uma fumaça que subia, que se levava diante de Deus, e aquilo era feito continuamente, de manhã e à tarde, deveria ser feito o tempo inteiro. No tabernáculo aquilo deveria ser feito o tempo inteiro, e aquelas brasas que se usavam tinham que ser tiradas do altar.
Daí quando Nadab e Abiú, eles que deveriam oferecer incenso a Deus, eles pegaram outras brasas, um fogo que não era do altar, e a Bíblia chama aquilo de fogo estranho. E quando chegaram para oferecer incenso a Deus, Deus o consumiu, os matou ali, porque ofereceram fogo estranho perante o Senhor. De modo que o que nós podemos ver, há uma consagração de Deus com relação a esses altares. E o objetivo é sempre buscar a Ele, ter acesso a Ele e a glória dEle. Esse templo de Salomão, tão grande, tão grandioso, tão bonito, tão esplêndido, escudos de ouro, tudo muito bem feito, Deus ascendeu, a glória de Deus se manifestou, o povo deveria permanecer fiel. Que nada. Anos depois, não é? Já com o filho de Salomão, depois que Salomão morre, embora tenha reinado aí 40 anos, mas logo Roboão, quando assume o reino, é dividido, Jeroboão assume o reinado e constrói outro altar, inclusive, onde eu falei para vocês, na cidade de Betel, um altar profano a Baal e a outros deuses, porque ele não queria perder o povo. Mas o povo de Deus naquele tempo nunca permaneceu assim tão fiel. Mas eles diziam, olha, isso aqui tem a glória de Deus, Deus acendeu esse altar, esse templo, é de Deus, é de Deus. Mas o povo não vivia em conformidade à vontade de Deus. E o grande destino desse altar, desse templo tão bonito e tão suntuoso, que eles tinham consagrado tanto a Deus, mas eles não tinham consagrado suas vidas, foi que, passado alguns séculos, o Nabucodonosor entra em Jerusalém, destrói o templo, quebra todo o altar, leva todo aquele bronze, leva todo aquele ouro, destrói tudo. O que era de ouro foi levado. Acredita-se que a Arca da Aliança teria sido levada aí, ou alguém diz que ela teria sido escondida, não é? Está na Etiópia, outros dizem que estão ali debaixo do Monte da Caveira, e os mais fantasiosos dizem que está na área 51, lá no filme Indiana Jones, né, e a Arca Perdida. Então, cada um usa a teoria que quiser. E apareceu no um e depois no outro, né, da caveira de cristal, para os cinéfilos aí. Brincadeiras à parte, o templo suntuoso de Salomão e o grande altar, ele foi totalmente destruído. Depois, 70 anos se passaram, o povo retorna. No livro de Esdras, capítulo 3, verso 3, fala que o altar agora é recolocado em suas bases, conforme a lei de Moisés. Então a gente não tem muito detalhe a não ser isso, e eu entendo que se ele diz que era conforme a lei de Moisés, eu acredito que esse altar agora já não era mais o suntuoso altar de Salomão, né, com 10 metros de lado, ele talvez tenha voltado para ser pequeno, de 2,5 metros, de tanto que diz a Bíblia que quando eles lançaram o alicerce do templo, a primeira coisa que eles fizeram antes de construir o templo foi reedificar o altar. E aí tinha um povo que chorava e um povo que se alegrava e não sabia distinguir entre as vozes de choro e as vozes de alegria, porque uns olhavam felizes porque estavam novamente fazendo o sacrifício e outros lamentando a glória que tinha sido perdida e agora estavam novamente levantando. Mas o altar foi a primeira coisa a ser levantada antes de reedificar o templo. Em Esdras, no capítulo 3. Foi a primeira coisa, foi o altar para que o sacrifício pudesse ser novamente restaurado. Posteriormente, certamente tudo foi restaurado. Agora, esse altar construído ali, nós não temos muitas notícias a respeito dele, mas Malaquias ainda fala que o povo, depois de visto tudo isso, não permaneceu muito fiel. Eles ofereciam sacrifícios errados, ofereciam pães que não agradavam a Deus. Os sacrifícios de Malaquias diz que eles ofereciam os animais que eram os piores. Isso no livro de Malaquias. E a Bíblia diz, Jesus vai dizer que Zacarias morreu entre o santuário ali, entre os santos e o altar. Nesse altar que teria sido reconstruído, ele foi profanado depois por Antíoco Epifânio. Sacrificaram porcos na época dos Macabeus. A Bíblia não fala, isso são literaturas apócrifas, mas a história mostra isso, tanto no livro de Macabeus, como um autor judeu chamado Flávio Josefo.
Que coisas terríveis aconteceram em cima desse altar. Até o sacerdócio se perdeu, depois se voltou. Não sabemos exatamente como ficou, mas nos dias de Jesus, de Herodes o Grande, o templo todo foi restaurado. Inclusive, certamente, o altar. Não temos muitas descrições a respeito disso, mas em cima desse altar, que Jesus, ele fala no livro de Mateus, no capítulo 5, no Sermão da Montanha, ele fala que antes de você levar uma oferta para o altar, você deve, tiver alguma coisa contra o seu irmão, você vai, reconcilia com seu irmão, para depois ir oferecer o sacrifício. Quando ele usa a expressão oferta, era então o que se chamava de sacrifício pacífico, e ele diz, se você quer ter paz com Deus, você precisa ter primeiro paz com seu irmão, porque senão isso está meio hipócrita. Era desse altar, o último altar que estava falando, é desse altar reconstruído, que talvez o salmista, que eu acredito que o salmista estava dizendo aqui, quando foi reconstruído, é claro, séculos antes de Jesus vir, ele dizia, o meu coração exulta pelo Deus vivo, o pardal encontrou casa e a andorinha um ninho, eu encontrei os teus altares. Talvez fossem os altares da oração, talvez ele estivesse se referindo à casa de Deus, talvez ele estivesse se referindo a tudo isso, para dizer, eu quero morar nesse altar e na casa do Senhor meu Deus. Foram nesses altares, no altar de incenso, não é, que foi novamente levantado, era onde se levantava a oração, foi num desses altares de incenso que, quando Zacarias, outro Zacarias, no Evangelho agora de Lucas, diz a Bíblia que quando ele foi oferecer incenso, segundo a ordem que era lhe dada no turno de Abias, o anjo Gabriel, apareceu para ele e disse, olha, você vai ter um filho e ele vai anunciar a vinda do Messias. Zacarias quer conversar com o anjo, ele diz, eu sou Gabriel, assisto na presença de Deus, você vai ficar mudo. Foi perante o altar que se derramava o incenso, eram os altares que existiam no templo. Talvez o salmista estivesse dizendo, eu quero morar nesse altar. Talvez ele fosse levita e dizendo, eu quero morar ali. Mas é curioso porque os levitas, como é o caso de Zacarias, eles tinham turno, eles ficavam apenas cerca de um mês, né? Eram as 12 tribos, eles ficavam ali apenas um mês e depois dos 40 anos não podiam servir e tinha toda uma... Embora Zacarias já fosse velho, porque nos dias de Jesus isso teria mudado. Mas, bispo, depois de tudo isso, que significado tem tudo isso para nós? Quais são esses altares que o salmista, ele queria ou ele dizia que morava? E eu acredito que, inspirado pelo Espírito Santo, ele estava falando de todos esses altares. O Novo Testamento não fala de muitos altares. O Novo Testamento, ele cita esses últimos altares com Jesus, falando, pregando, explicando qual era o significado desse altar, que a respeito de reatar com o irmão, sobre o verdadeiro significado. Nos evangelhos, Jesus cita a respeito do que é consagra, se é a oferta, se é o altar, o que toca no altar. Temos poucas referências ao que significaria o altar. O fato é que, no ano 70, tudo foi destruído. Todo o templo, todo o altar. Acredita-se que ele foi levado para Roma, a um arco, lá chamado Arco do Triunfo, e mostra lá o povo carregando os despojos de Israel. Tudo foi destruído no ano 70 e depois nunca mais foi reconstruído. No entanto, para a igreja, isso tem uma ou várias aplicações, vários sentidos e importância para todos nós. Primeiro ponto que eu quero destacar, ao contrário do que muitas vezes nós comentamos, em nenhum lugar no Novo Testamento cita que nós somos o altar de Deus. Isso é difícil encontrar tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A Bíblia não fala que você é um altar. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, que nós somos o santuário de Deus.
Então, se existe uma aplicação para nós com relação ao altar, a Bíblia diz que somos a morada, o santuário do Espírito Santo. E, por inferência, podemos dizer que em nós temos que ter esses dois altares. Um altar que é o altar do sacrifício de Jesus. Ele precisa estar em nossos corações. O fogo precisa estar queimando em nossos corações. Ele é aceso por Deus, é uma obra meritória de Deus, foi Ele quem fez, é pela graça que somos salvos, isso veio do céu, Ele esvaziou da sua glória, se entregou por nós, se entregou no altar de pedra no Calvário, se entregou por ter se mostrado como tabernáculo, Ele é quem rasgou o véu do templo, foi o seu sacrifício que fez isso. E nós, como morada do Espírito Santo, precisamos, acima de tudo, ter esse altar edificado para Deus, aonde o sacrifício de Jesus tem poder sobre nós, isso é espiritual dentro da nossa vida. Temos que ter em nós um altar, aonde o sacrifício de Jesus foi operado, aonde nós recebemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo em nossas vidas. Aí somos templo do Espírito Santo, pois uma das figuras do Espírito Santo era o candelabro que estava no templo, aonde simbolizava também a presença de Deus, e Deus hoje habita em nós. Se você realmente é servo de Deus, a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Temos também em nós, se somos templo e morada do Espírito Santo, o altar do incenso, o altar da comunhão, da oração, o altar que sobe perfume agradável perante Deus, e a nossa vida de oração, de comunhão com Deus, deve ser constante, não deve ser fogo estranho, devemos partir do sacrifício que Jesus fez conosco, fez por nós, desse altar, dessa obra que Ele fez, desse fogo que Ele acendeu em nós, dessa chama, levantar a Ele aroma agradável, essência agradável, subir perante Ele nossa oração e a nossa adoração de maneira contínua. Como igreja, somos também morada do Senhor, minha casa será chamada casa de oração. Efésios cita isso, ao dizer que nós somos esse santuário como igreja do Senhor. E, portanto, como igreja, nós não podemos jamais perder o sacrifício de Jesus. Jesus é o centro, é porque Jesus morreu e ressuscitou, é a base da igreja. Por isso que essa igreja chama Igreja de Cristo e nenhum outro. Se não há Jesus Cristo morto, crucificado e ressuscitado, não existe igreja. Se o sacrifício de Jesus, se não temos aqui um altar, um local, não temos aqui um memorial, não lembramos, não falamos, não pregamos que Jesus morreu e ressuscitou, então nós não temos um altar para o sacrifício de Jesus e deixamos de ser igreja. Mas se proclamamos essa salvação pelo sacrifício de Jesus, como igreja temos um altar. Como igreja somos esse santuário que diz em Efésios, edificado para a glória de Deus. E temos que ter oração, levantar oração, nosso clamor, a nossa adoração. Por isso, quando você chega neste lugar, ofereça a Deus também a sua oração, a sua adoração, o seu clamor, e ele sobe perante Deus como um aroma suave. E por fim, como todo tabernáculo, como todos os altares, ele tem um simbolismo. A última referência que temos de altar está no livro de Apocalipse, mostrando lá na glória. Em Apocalipse capítulo 8, diz que esse altar de incenso é a oração dos santos. Diz que um anjo pega um incenso com a oração dos santos e derrama nesse altar de oração perante Deus, e lá daquele mesmo altar ele pega as brasas e joga na terra, e há vozes, trovões, terremotos. É Deus respondendo a oração. Quando o povo aqui clama, isso tem um significado perante Deus, e Deus ouve a nossa oração, e Ele não fica inerte, Ele responde a nossa oração. Do céu Ele traz a resposta, do céu Ele traz a vitória, Ele move para te responder e para abençoar a sua vida. Depois você procura uma mensagem minha, as 4 respostas de oração. Precisamos entender que a oração, ela chega no céu.
eram esses altares. E a última referência que eu deixei para o final, Apocalipse capítulo 6, verso 9, diz que ao abrir o quinto selo, João ele diz, eu vi debaixo do altar do altar do sacrifício que estava lá no céu, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Sim, meu amado, sabe o que isso significa? Significa que o salmista, a morada que ele encontrou, da mesma forma que o pardal encontrou uma casa, a mesma forma que a andorinha encontrou um ninho para acolher os seus filhotes, há altares aonde Deus nos acolhe. Há um altar na terra que edificamos para Deus, mas acima de tudo, há um altar debaixo do sacrifício de Jesus, representado lá no céu, aonde é morada nossa, aonde estão as almas daqueles que creram, daqueles que estão debaixo do sacrifício de Jesus e que viveram com o testemunho da palavra de Deus, que não pouparam, não temeram nem mesmo morrer por causa do evangelho, viveram a vida, foram fiéis até a morte, sendo fiéis a Deus, dando bom testemunho, proclamando a salvação. Eles estão debaixo do sacrifício e eles têm essa morada eterna debaixo do altar de Deus, lá na glória, santuário da morada do Altíssimo. Esse foi o lugar que o salmista encontrou, debaixo dos altares espirituais de Deus, lá na glória. Um local para ele poder morar e viver, vivendo para a glória de Deus. A morada para você. Minha pergunta é, o pardal ele encontra casa, a andorinha encontra ninho, e você já encontrou o altar de Deus? Você mora debaixo desse altar sobrenatural de Deus? Você tem esse altar na sua vida que é santuário, você vive nesse altar, você vive e tem morada eterna nesses altares do Senhor, e aí você poderá viver e cantar, como disse e cantou tão bem o Paulão, e como compôs também o salmista. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração e pense um pouco nisso, nesse instante. E nós vamos, nesse instante, nos preparar para a ceia do Senhor. Eu quero que você ore agora. Apresente a sua vida ao Senhor. Sua vida é templo do Espírito Santo. Tem um altar de comunhão com Deus, aonde Jesus fez o sacrifício. Você tem comunhão em oração. Você tem certeza da sua salvação, do perdão e da vida eterna. Ore ao Senhor nesse instante. Se você não tem certeza, se arrependa. Se entregue a Ele nessa noite. Peça perdão pelos seus pecados. Peça para Ele se sacrificar, para Ele esse sacrifício ser derramado em cima desse altar que é o seu coração nessa noite. É uma noite de conserto, é uma noite de vida, é uma noite para a glória do Senhor. Eterno Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, ó Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a nossa vida seja para a Tua glória, o nosso coração, meu Deus, seja morada do Senhor, um altar para o Teu sacrifício que foi feito ali naquela cruz, ó Senhor, ó meu Deus, nossa vida seja para a Tua glória. Queremos encontrar os Teus altares, meu Deus, e nele morar e viver eternamente. Queremos estar na Tua presença, em oração, em adoração, sobre nós sendo derramado o sacrifício de Jesus. Oh Senhor, olha em cada coração, em cada vida que aqui está, cada coração, cada pessoa que nesta noite ouviu a Tua palavra, Pai. Preguei conforme o Senhor colocou na minha alma, e o Senhor é quem fala agora. Aquele que está perdido, aquele que não tem certeza da morada eterna, aquele que está se sentindo tão longe, tão afastado. Aquele, Senhor, que tinha um altar como o templo de Salomão, cheio de glória,
mas que andou destruído, o Senhor é poderoso para tocar e restaurar e restabelecer. Aquele que tem levantado o fogo estranho, o Senhor é Deus de misericórdia para trazer perdão, salvação e vida. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, que ilumina a nossa mente, o nosso coração. Vem, Espírito de Deus, vem quebrantando a nossa vida e possamos viver para a Tua glória e para o Teu louvor, eterno Deus.